Então, o segundo tomo sobre calamidades e a crise mundial no futuro próximo, profecias, perspectiva e esperança. Obrigado de novo ao Rochinol pelo convite e essa oportunidade de estar compartilhando isso com vocês. Espero que seja tão fascinante quanto foi para mim. De novo, aquele cartunzinho do Peanuts, né, em que o Linus tenta ler a historinha, mas ele é analfabeto, pede para a Lucy ler para ele, ela não tem paciência, no fim ela pega o livrinho e diz: o homem nasceu, viveu e morreu, fim. E o coitadinho acha que dá vontade de conhecer o cara, que o relato foi muito fascinante, né? Nasceu, viveu e morreu, relato muito fascinante. Então, eu na abertura de cada pequeno capítulo, eu boto isso só para lembrar que teria muito mais para colocar, muito mais. Pode-se escrever livros, e já tem livros escritos, né, sobre esses temas. Aqui nós temos um pequeno resumo disso, né? Nós vimos no encontro passado que a tradução está equivocada na maioria das traduções da Bíblia em português, e também em alemão e também em inglês, quando os apóstolos perguntam para Jesus quando vai ser o fim do mundo. Nós já vimos que não é o fim do mundo, é o fim da era, é o fim dos tempos, é o fim da civilização e não do mundo físico, né? Então, nossa ênfase desse encontro é que o reino de Deus somente vem depois da calamidade suprema. No encontro passado, nós enfatizamos muito a calamidade, sua natureza, né? Esse encontro vai ser mais para enfatizar o reino de Deus na Terra, né? Mas sempre tendo em mente que o reino de Deus é o bebê e a calamidade suprema é o parto, né? Então, não existe bebê que nasça sem dor de parto, né? Nós vimos no encontro passado profecias de Zacarias, por exemplo, quando ele fala que 2/3 da humanidade pereceriam, né? Mas aqui a ênfase é na parte terceira que fica, né? Que está em verde ali. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. E essa terça parte invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Então, é um processo de purificação, de purgação violenta da civilização contemporânea, que vai desaparecer como nós a conhecemos, para renascer das cinzas, né? Nós vimos que Jesus profetiza todas essas coisas, Bahá'u'lláh também. Nós vimos que essa calamidade suprema vai acontecer tanto no mundo físico como no mundo humano. Nós vimos que no mundo físico há uma série de catástrofes naturais que estão a ponto de acontecer num futuro muito próximo, muito, muito próximo. Quando eu digo muito próximo, quer dizer antes de 10 anos, com certeza. Antes de 10 anos. Numa idade média de 5 anos, eu diria. Sem ser profeta, mas pelos apontamentos da ciência, pela aceleração das calamidades naturais que a ciência vem apontando. Além disso, nós sabemos que a calamidade também vem por mãos humanas, especialmente através dos armamentos e da guerra, né? Nós vimos no encontro passado que Abdu'l-Bahá diz que a guerra vai ser a principal causa da destruição do mundo. Nós vimos que a destruição com pequenas bombas foi terrível na Europa na Segunda Guerra Mundial, com algumas áreas urbanas 80%, 70% destruídas. Sabemos que as armas atuais são milhares de vezes piores do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que destruíram em segundos a vida de 200 mil pessoas, né? Nós vimos que a dor, o desespero e o horror foram indizíveis, continuam sendo indizíveis. A guerra na Ucrânia todos os dias provoca sofrimentos indizíveis que as notícias não conseguem retratar. Só as notícias são absolutamente incapazes de transmitir a dor da guerra. Absolutamente incapazes. É só uma imagem, como as que nós vemos aqui, que pode dizer o que representa a dor de cada dia. Nós vimos a bela prece de Fernando Pessoa, quando pede a Deus o sopro, a aragem, ou a desgraça, ou a ânsia,
para que se renove o esforço humano para conquistar a grande distância que é o reino de Deus na Terra, né? Um texto do Amado Guardião, que está em Mensagens de Shoghi ao Mundo Bahá'í. Eu não vou ler o texto inteiro, né? Só o Guardião fala sobre a ascensão de ditaduras, ele fala sobre, em vermelho, o aumento da anarquia e do caos, ele fala em rosa, queima de cidades, ele fala em azul, a contaminação da atmosfera da Terra, e ele diz em amarelo os sinais de agouros que devem pressagiar ou acompanhar a calamidade retributiva, né? E que essa calamidade, no final, em azul, no fim, que vai soldar as partes componentes em uma fraternidade unida, firmemente unida e de abrangência mundial. Nós vimos que é possível ou simplesmente carregar pedras, ou ter a perspectiva de que se carrega pedras para construir uma catedral, e que há muita diferença nas duas tarefas. Quem carrega pedras só carrega pedras. Quem carrega pedras para construir uma catedral tem um sonho pela frente, tem um objetivo, tem uma motivação. Essa, em geral, é a diferença em quem vive com a certeza da vinda do reino de Deus na Terra e quem não tem essa certeza. Quem tem a certeza do reino de Deus na Terra trabalha com um propósito, carregando pedras. Mas a alma está sempre elevada, nutrida de esperança, nutrida de objetivos. Infelizmente, não é a situação da grande maioria da humanidade. É verdade que Jesus disse, mais de uma vez, que o reino de Deus está dentro de nós, e realmente está dentro de nós. Se nós temos fé, se nós temos esperança, se nós temos certeza da palavra de Deus, o reino de Deus está dentro de nós. Mas Jesus não se referia apenas a isso. Ele prometeu o reino de Deus também ao redor de nós, não só dentro de nós. E é importante ter essa perspectiva, né? Nós vimos já no encontro passado profecias de Isaías, quando ele promete que as nações em verde converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Essa é a profecia do reino de Deus ao redor de nós, não só dentro de nós. As nações encontrarão a paz definitiva. E nós vimos que Isaías também faz uma profecia utilizando simbolismos, claro, dizendo que o lobo e o cordeiro vão morar juntos, que o leopardo e o cabrito se deitarão juntos e assim vai, né? E que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, em laranja. E todos esses termos que ele usa para animais representam, na verdade, nações da terra, né? O acontecimento não se dá no mundo natural desse jeito. O acontecimento se dá no mundo humano. Há homens que são lobos e há homens que são cordeiros. Há nações que são leopardos e há nações que são cabritos, né? Há povos que são bezerros e há povos que são filhos de leão. E são esses que vão coabitar em paz, enquanto que hoje em dia os mais fortes atacam os mais fracos. Então, esse reino de Deus na Terra, que também é chamado de dia de Deus, né, vai acontecer de uma maneira concreta entre as nações do planeta. Então, aquilo que Jesus fala em Lucas 10:9, é chegado a vós o reino de Deus, é uma realidade. Cada vez que a palavra de Deus vem ao mundo, vem o reino de Deus. Mas não é apenas isso. Não é apenas isso. Também foi profetizado um tempo especial sobre a face da terra, quando a civilização humana seria conduzida de maneira espiritual. E Jesus nos ensinou isso no Pai Nosso. Há 2000 anos nós oramos e pedimos, né, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É esse reino de Deus que há 2000 anos se implora que venha à terra. Portanto, não é apenas o reino de Deus dentro de nós. É o reino de Deus ao nosso redor. É sobre isso que nós falamos quando falamos do reino de Deus sendo construído na terra depois da calamidade suprema, né?
Aqui há alguns textos que Baha'u'lláh fala sobre a necessidade de entender o mundo como um só país, que os seres humanos são membros dessa mesma terra, né? Que não se vanglorie quem ama seu próprio país, mas sim quem ama o mundo inteiro. A terra é um só país e o gênero humano, seus cidadãos. Essa é a noção suprema do reino de Deus na terra, né? E quando ele diz tratai uns aos outros com maior amor e harmonia, em espírito amigável e fraternal. Aquele que é o sol da verdade dá-me testemunho. Tão potente é a luz da unidade que pode iluminar toda a terra. Os homens hoje em dia não têm essa noção. A noção máxima de unidade que hoje existe no planeta, a consciência máxima de unidade que existe no planeta, é a da nação, do Estado Nacional. Apenas a Europa conseguiu transcender isso, construindo a União Europeia, que foi um imenso passo em direção ao reino de Deus na Terra. Se há 50 anos atrás se dissesse para alguém que a França e a Alemanha teriam a mesma moeda, a pergunta mais natural seria, sim, e quem vai derrotar quem? Jamais se imaginaria uma união da Europa que se destruiu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, da maneira como hoje se tem. É um avanço que a humanidade ainda não se deu conta da sua significação, né? Tanto não se deu conta que a Grã-Bretanha caiu fora, por pensamentos ainda extremamente retrógrados, dos quais, aliás, já se arrependeu amargamente. Então, o dia de Deus começa na escuridão. Eu dei um pequeno toque sobre isso no encontro passado, mas é importante ter uma visão clara sobre isso, né? Cada vez que Deus envia uma manifestação ao mundo, cada vez que surge uma manifestação universal, um grande profeta com uma nova revelação, nós temos o dia de Deus. E o termo, o dia de Deus, é utilizado nas religiões do passado. Mas em nenhum momento se estabeleceu sobre a face da terra a construção de um reino onde não houvesse mais a vontade humana, mas apenas a vontade do amor de Deus a unir os homens. E isso foi reservado para o dia em que nós vivemos, quando não veio apenas uma revelação divina, mas duas. Duas manifestações divinas viveram sobre a face da terra durante o século XIX. A força que foi liberada para a humanidade nesse período só vai ser entendida daqui a milênios. Nós estamos muito perto para entender ainda a revolução causada por isso. Aqui coloquei alguns textos das revelações do passado falando sobre esse dia de Deus. No hinduísmo, Krishna há 5.000 anos. E os que forem assim transformados por causa daquele tempo especial serão como sementes de homens e darão origem a uma raça que seguirá as leis da idade de ouro ou era da pureza. Não vou comentar cada um, senão não termina nunca a apresentação. Krishna ainda, e o ser divino descerá à terra. Ele nascerá como aquele que derrota o mal, Kalki em sânscrito. E ele então restabelecerá a retidão sobre a terra. Aquele que derrota o mal estabelecerá a idade áurea e uma nova raça de homens bons. No judaísmo, o principal profeta Moisés há 3.400 anos. Já vimos isso de Isaías, morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito, e no final do texto, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ainda do judaísmo, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. No judaísmo também, Zacarias, farei em favor deles naquele dia um pacto. Exterminarei da face da terra o arco, a espada e a guerra.
fá-los-ei repousar em segurança. Outra revelação, Zoroastrismo, Zoroastro há 2.600 anos. Então ele, Saoshyant, o Salvador, haverá de restaurar o mundo, o qual então jamais voltará a envelhecer ou morrer, jamais haverá de se corromper ou perecer, mas que para sempre viverá e crescerá, e será senhor de seus desejos, quando os mortos se levantarem, quando a vida e a imortalidade virão, e o mundo será restaurado conforme a vontade de Deus. Perdão, mas é muito emocionante. Toda a humanidade falará uma única língua e pertencerá a uma só nação sem fronteiras. Todos compartilharão um único propósito e uma meta: unir-se ao divino para uma exaltação perpétua da glória de Deus. No budismo, então aparecerá no mundo um ser excelso, chamado Maitreya, o Buda da fraternidade universal. Plenamente iluminado, cheio de sabedoria e bondade, alegre, com conhecimento dos mundos, incomparável como guia para os mortais que desejam ser guiados. Um mestre para anjos e homens. Um ser excelso, um Buda, assim como eu o sou. O mundo terá incontáveis habitantes, os quais não cometerão nenhum crime, nem praticarão más ações, mas sim regozijar-se-ão fazendo o bem. Os seres humanos, então, serão sem nenhuma mácula. Ofensas morais ser-lhes-ão desconhecidas, e estarão cheios de vigor e alegria. Apenas 3 tipos de doença existirão: aliviar as vísceras, comer e envelhecer. Eles também livrar-se-ão de todas as dúvidas, e como resultado dos ensinamentos do Maitreya, viverão uma vida santa. Eles terão rompido a armadilha das paixões, conseguirão experimentar o êxtase e desfrutarão de abundante felicidade e júbilo, pois viverão uma vida santa sob a guia do Maitreya. No cristianismo, no Apocalipse, São João revela as palavras de Jesus. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz do céu que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Muhammad, no islamismo, há 1400 anos. Ele vos prescreveu a mesma fé que ordenara a Noé, a qual nós te revelamos, e que havíamos ordenado a Abraão, Moisés e Jesus, dizendo-lhes: observai essa fé, e não vos dividais em seitas dentro dela. Mas eles se dividiram devido à inveja, depois de lhes haver chegado o conhecimento. Dize, ó Muhammad, creio em todos os livros que Deus enviou, e a mim foi ordenado julgar-vos com equidade. Deus é o vosso Senhor e o nosso Senhor. Que não haja disputas entre vós e nós. Deus fará de nós um só povo, e a ele haveremos de regressar. Ó humanos, o que vos fez negligentes em relação a vosso Senhor, o magnânimo?
E o que te fará entender o que é o dia do juízo final? Será o dia em que ninguém poderá advogar por outro, porque o mando nesse dia será de Deus. Bahá'u'lláh, grande em verdade é esse dia. As alusões que lhe são feitas em todas as sagradas escrituras como o dia de Deus atestam sua grandeza. O tempo predestinado para os povos e as raças da terra é chegado agora. As promessas de Deus, como as registram as sagradas escrituras, foram todas cumpridas. De Sião procedeu a lei de Deus, e Jerusalém e suas colinas e sua terra estão plenas da glória de sua revelação. Feliz o homem que pondera no coração o que tem sido revelado nos livros de Deus, o amparo no perigo, o que subsiste por si próprio. Despertai, ó povo, pela expectativa dos dias da justiça divina, pois agora é chegada a hora prometida. Acautelai-vos, para que não deixeis de apreender sua significação, nem sejais contados entre aqueles que erram. Este é o dia em que os mais excelentes favores de Deus manaram sobre os homens. O dia em que sua graça suprema se infundiu em todas as coisas criadas. Todos os povos do mundo devem reconciliar suas diferenças e, em paz e união perfeitas, se abrigar à sombra da árvore do seu cuidado e sua benevolência. Coloquei agora alguns textos que lançam mais luz sobre esse contexto de transição, essa transição entre o mundo velho e o novo mundo, entre o céu velho e o novo céu, entre a terra velha e a nova terra que São João viu. Alguns textos do Guardião, alguns textos da Casa Universal Justiça, a maioria deles posteriores à Segunda Guerra Mundial, para que se tire qualquer ideia de que já passou a calamidade suprema. E que nós tenhamos muito claro que o mundo vai ser chacoalhado de uma maneira como nós não podemos nem imaginar. Se imaginássemos, ficaríamos paralisados. Então, a Casa de Justiça, em 1981, diz que nós não devemos minimizar a grave situação do mundo. Sem minimizar a grave situação que o mundo desatento às amoestações de Bahá'u'lláh enfrenta, é preciso recordar que ele também se refere à idade de ouro da civilização por vir. Certo? Então não podemos minimizar, mas temos que ter em mente o dia de Deus. E vejam o que a Casa de Justiça diz. A Casa de Justiça espera que os professores e os pais barrais façam o máximo para encorajar as crianças a estudar as explicações do amado guardião sobre os processos gêmeos em ação no mundo. O crescimento constante da fé e as forças devastadoras da desintegração que atacam as instituições obsoletas da sociedade atual. Não são os adultos que têm que entender o processo de desintegração e integração. São as crianças. Porque elas é que vão herdar um mundo em reconstrução, mais do que nós. Esse texto maravilhoso de Abdu'l-Bahá, que nós vamos ler agora, vai trazer um dos grandes entendimentos, que eu considero um dos grandes entendimentos de todo esse processo de desconstrução e construção, desse renascimento da fênix, das cinzas da civilização. Abdu'l-Bahá aponta a conexão profunda entre o mundo espiritual e o mundo material. E nós temos que ter uma visão muito clara disso. E daí coloquei alguns pequenos outros textos tentando dar essa clareza. Espero que seja o suficiente. Abdu'l-Bahá nos diz: embora exteriormente os cataclismos sejam difíceis de entender e suportar, há porém uma grande sabedoria por trás deles, que mais tarde se torna aparente. Todos os eventos materiais visíveis
são interrelacionados com forças espirituais invisíveis. Vejam, isso é fundamental. Todos os eventos materiais visíveis são interrelacionados com forças espirituais invisíveis. Os infinitos fenômenos da criação são tão interdependentes quanto os elos de uma corrente. Quando certos elos ficam enferrujados, eles são partidos por forças invisíveis, para serem substituídos por outros mais novos e melhores. Existem certos eventos colossais que acontecem no mundo da humanidade que são exigências da natureza dos tempos. Por exemplo, o inverno exige frio, neve, granizo e chuva. Contudo, os pássaros e animais que vivem por 6 meses, desfrutando de um curto período de vida, não percebem a sabedoria do inverno. Reclamam e lamentam e ficam descontentes, dizendo: por que essa geada horrível? Por que esse granizo e essa tempestade? Por que não o clima ameno? Por que não a eterna primavera? Por que essa injustiça da parte do Criador? Por que esse sofrimento? O que fizemos para ser punidos com essa catástrofe? No entanto, aquelas almas que viveram muitos anos e adquiriram muita experiência e resistiram a muitos invernos severos, compreendem claramente que para desfrutar da próxima primavera devem passar pelo frio do inverno. É extraordinário. E é claro que na bondade de Abdu'l-Bahá ele dá o exemplo dos pássaros e os animais que vivem por 6 meses, mas na verdade ele está falando dos seres humanos que ficam reclamando de todas essas coisas. Mas aqui o que mais quero chamar a atenção para vocês é esses eventos materiais visíveis são interrelacionados com forças espirituais invisíveis. Tá? Então, em cima disso, vejam o que Abdu'l-Bahá fala sobre a relação entre o mundo espiritual das almas que já partiram para a eternidade e aquelas que ainda estão no mundo material, que é a pré-eternidade. É claro que depois que a gente nasce já é eternidade, porque o mundo espiritual é só uma continuação desse, né? Nós já estamos na eternidade. Mas vamos tentar fazer uma divisão. O bebê já nasceu, né, depois da fecundação, mas depois tem que sair da barriga da mãe, daí é o segundo nascimento. A morte é o terceiro nascimento, né, digamos assim. Primeiro é a fecundação, o segundo é sair da barriga da mãe, e o terceiro é partir para depois da morte. Não, o ser humano nasce 3 vezes. No mínimo. Abdu'l-Bahá diz: as almas puras e imaculadas, quando da dissolução das suas estruturas elementares, quer dizer, o corpo, apressam-se rumo ao mundo de Deus. E aquele mundo está dentro deste mundo. Veja, o mundo espiritual não é uma outra galáxia, não é uma outra coisa. Aquele mundo está dentro desse mundo. As pessoas que aqui vivem, entretanto, não têm consciência daquele mundo. E assemelham-se ao mineral e ao vegetal, os quais conhecimento algum têm dos mundos animal e humano. Minerais e vegetais não percebem animais e homem, mas estão no mesmo mundo. Então, o mundo espiritual não está em outro lugar. Ele está ao nosso redor. Ele está dentro desse mundo. Simplesmente nós não percebemos isso. Esse texto Bahá'u'lláh aponta essa relação entre as coisas do mundo material e do mundo espiritual. Vejam. Vede o mundo como corpo humano, o qual, embora inteiro e perfeito no tempo de sua criação, tem sido afligido por várias causas, com graves males e doenças. Nem por só um dia obteve sossego. Ao contrário, sua enfermidade tornou-se mais severa, pois foi sujeitado ao tratamento de médicos inábeis que se entregavam completamente aos seus desejos pessoais e erraram de modo lastimável. E sempre que qualquer um deles se esforçava por lhe melhorar a condição, seu motivo era seu próprio proveito, quer confessasse isso ou não. E a indignidade desse motivo limitou seu poder de sanear ou curar. Vejam a relação entre o mundo material e o mundo espiritual.
porque os médicos tinham o seu próprio proveito como meta, não conseguiam sanar ou curar, porque os motivos eram indignos. Os motivos eram indignos. E então a ação no mundo material era incapaz de curar essa relação entre as forças invisíveis e as coisas do mundo material. Esse texto que tantos conhecem bem e sabem de memória até, se alguém recluso em seu aposento recitar os versículos revelados por Deus, os anjos disseminadores do Todo-Poderoso difundirão por toda parte a fragrância das palavras emanadas de seus lábios, o que fará vibrar o coração de todo homem justo. Está errada a tradução, como está no Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, eu fiz uma revisão. O termo em inglês é The Scattering Angels. The Scattering Angels. Os anjos disseminadores. Como está hoje em dia, diz os anjos dispersando-se vão espalhar a fragrância. Não é os anjos dispersando-se. São anjos especializados em disseminar a fragrância emanada de quem recita os textos revelados por Deus. Então, as palavras que nós recitamos são matéria-prima para que os anjos possam fazer seu trabalho. Se nós não recitamos os textos sagrados, esses anjos não têm o que fazer, porque o trabalho deles é disseminar a fragrância que é emanada dos nossos lábios. E isso produz um efeito no mundo. Então, nós não oramos só para obter benefícios de Deus, ou implorar a Deus ajuda. Nós oramos e recitamos os textos sagrados para que os anjos tenham um trabalho, pelo menos os anjos disseminadores. Tem algum microfone aberto de gente rindo? Espero que esteja rindo de alegria e não de outra razão. É de alegria mesmo. Então, Bahá'u'lláh diz, assim os mistérios da revelação de Deus foram decretados segundo a vontade daquele que é a fonte de poder e sabedoria. Há uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. O mundo espiritual está junto do mundo material. E as coisas feitas no mundo material afetam o mundo espiritual e as coisas do mundo espiritual afetam o mundo material. Há uma conexão permanente. Em outro trecho, Bahá'u'lláh diz que é intuito fundamental da revelação de Deus educar todos os homens para o grau máximo de pureza e santidade e de desprendimento absoluto. E daí Bahá'u'lláh diz que dessas almas puras, está em amarelo ali no meio, depende o fermento que transforma o mundo material. Elas, essas almas puras, são como fermento que leveda o mundo existente. Essas almas no mundo espiritual constituem a força animadora que faz manifestarem-se as artes e maravilhas do mundo. Por seu intermédio, as nuvens dispersam suas graças. E aos homens, e a terra produz seus frutos. É mistério que todas as coisas têm uma causa, uma força motriz, um princípio animador. Essas almas, símbolo do desprendimento, têm provido e continuarão a prover o impulso supremo que move o mundo dos seres. Se um Rembrandt, se um Van Gogh, se um Matisse, se um Bach, se um Beethoven, se um Brahms tem inspiração, é porque as almas celestiais puras os inspiraram. Se grandes administradores, se grandes políticos, se gênios da tecnologia transformam o mundo, é porque almas puras no mundo espiritual sopraram sobre eles inspiração. Tudo tem uma força motriz. A força motriz da transformação no mundo material são as almas no mundo espiritual. Jesus já havia ensinado isso. Quando ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando os apóstolos estavam preocupados que não teriam o que comer e o que vestir, porque eles deixaram de ser pescadores,
que era o ganha-pão deles, Jesus os tranquiliza dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O mundo está mal porque a conexão com o mundo espiritual está mal. Nós temos que ter muita clareza em relação a isso. A indignidade dos motivos não permite que os líderes mundiais curem o mundo. A indignidade dos motivos. Não é porque falta inteligência. Não é porque falta capacidade técnica. Não é porque falta recursos. Nada disso. Falta motivos puros. E por isso as coisas não são acrescentadas. Porque não é o reino de Deus que está sendo buscado. Então, é essa conexão vital que faz com que a calamidade suprema seja necessária. Porque o mundo material e o mundo espiritual estão conectados. Toda a ação humana de pureza e de fé nesse mundo atrai as bênçãos do mundo espiritual. E quando não há fé e pureza, não vêm as bênçãos. E as almas não conseguem atuar sobre o mundo como deveria ser. Abdu'l-Bahá nos diz que em ocasião de catástrofe, encontrai paciência, resignação e submissão. 3 palavras vitais. Quanto mais se intensificar as calamidades, tanto menos vos perturbeis. Veja, é o contrário. Quanto pior fica, menos devemos nos preocupar, porque Deus pegou a coisa na mão dele, a coisa é essa. Quer dizer, quando tudo está caindo, fica tranquilo, fica frio, porque é Deus que pegou na mão dele, nós não estamos mais com as coisas nas nossas mãos. Resistir com perfeita confiança ao dilúvio de provações e calamidades, através do poder de Sua Alteza, o Todo-Poderoso. Tem algumas outras passagens que depois vocês vão olhar tranquilamente. Então, essa é uma carta de Chogyam Effendi, de 1932. Em tal processo de purgação da humanidade, quando toda a humanidade sofre a agonia de terrível sofrimento, os Bahais não devem esperar permanecer intocados. Se considerarmos a trave que está em nosso próprio olho, aqui o guardião está fazendo referência a Jesus, que Jesus condena aqueles que buscam o cisco no olho do próximo e não vê a trave no seu próprio olho. Quantas vezes a gente vê Bahais com o rei na barriga, achando que os Bahais estão salvos? Não estão salvos. A salvação é um processo até a hora da morte, até o último suspiro. Ninguém sabe qual é seu próprio fim. São Paulo era um perseguidor de cristãos, se tornou no maior apóstolo. Quantos outros se afastaram? O Evangelho retrata que muitos se afastaram de Jesus. Muitos que antes eram seguidores. Na fé nós conhecemos isso de cor e salteado. Então que ninguém tenha um rei na barriga. Se considerarmos a trave que está em nosso próprio olho, logo concluiremos que esses sofrimentos se destinam também a nós próprios. Nós que alegamos ter alcançado. Essa crise mundial é necessária para nos despertar, para a importância do nosso dever e para o cumprimento de nossa tarefa. O sofrimento aumentará nossa energia para colocar diante da humanidade o caminho da salvação. Esse sofrimento nos roubará de nosso repouso, pois estamos longe de dar o nosso melhor para ensinar a causa e transmitir a mensagem que nos foi confiada. O plano de 9 anos está aí. E qual é a energia que nós temos colocado nas atividades centrais? O quanto nós saímos do nosso conforto? Chogyam Effendi, agora, depois da Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida, na medida em que nós Bahais, em todo o mundo, nos esforçarmos por difundir a causa e viver de acordo com seus ensinamentos, haverá uma mitigação do sofrimento dos povos do mundo. Porém, parece evidente que o grande fracasso em responder às instituições, apelos e advertências de Bahá'u'lláh emitidos no século XIX
colocou agora o mundo num caminho e liberou forças que devem culminar em uma convulsão e agonia ainda mais violentas. 1949 era o rescaldo da Segunda Guerra Mundial. O rescaldo de Hiroshima e Nagasaki. Uma convulsão e agonia ainda mais violentas. A situação está fora de controle, por assim dizer, e é tarde demais para evitar provações catastróficas. É tarde demais para evitar provações catastróficas. Chogyam Effendi nunca declarou quão abrangentes serão os efeitos de uma guerra futura, ou que outras catástrofes podem acompanhá-la ou segui-la. A partir de nossos ensinamentos, sabemos que a humanidade pode e deve ser soldada, através do sofrimento, em alguma forma de unidade política, como um Estado federativo mundial. Pois parece que apenas o sofrimento intenso é capaz de despertar os homens para os esforços espirituais necessários. Para qualquer pessoa que reflete, parece claro que a guerra será a principal causa desse grau de sofrimento. Em 1954. Chogyam Effendi em 49. Não sabemos que forma o futuro imediato tomará em nenhum lugar. Devido ao fato de as paixões da humanidade serem tão impenitentes e por ser ela tão surda a voz de Baha'u'lláh, sem dúvida grande sofrimento será experimentado. O que sabemos, porém, é que somos Baha'is e que nossa salvação está nessa fé enviada por Deus. Na medida em que damos a Deus, na medida em que o servimos e amamos, Ele nos concederá a sua misericórdia, orientação e proteção. Na medida em que servimos e amamos. Como o guardião ensinou, existem aqueles cuja religião é Bahá'í e existem aqueles que vivem para a fé. Aqueles cuja religião é Bahá'í vão estar muito desesperados. Devemos, em todos os momentos, colocar a fé em primeiro lugar e nossos desejos e confortos pessoais em segundo lugar. Tendo essa fé, temos segurança e felicidade eternas, que nada pode tirar de nós. Não importa quais aflições possam acometer um mundo sem fé. A causa de Deus é a nossa garantia e a confiança em Baha'u'lláh, nossa proteção. Chogyam Effendi de novo em 32. Quando uma crise como esta varre o mundo, ninguém deve esperar permanecer intacto. Como Baha'is, não devemos permitir que tais dificuldades enfraqueçam nossa esperança do futuro. Aqui um texto muito interessante, porque nós estamos, alguns de nós, acostumados a olhar as notas de Peregrino, em que o guardião fala sobre as grandes calamidades que ainda estavam por vir depois da Segunda Guerra Mundial. Mas pouca gente conhece essa carta do guardião. E é importante conhecer. Eu não tive tempo de colorir as partes mais importantes, ou pelo menos que me parecem mais importantes. Então, a carta toda é importante. Ele foi informado que alguns dos amigos ficaram perturbados com os relatos levados pelos peregrinos a respeito dos perigos que se colocam diante da América no futuro, quando outra conflagração mundial irromper. Isso é depois da Segunda Guerra Mundial. Essa carta é de 1954. Ele não acha que os Baha'is devam perder tempo detendo-se no lado sombrio das coisas. Qualquer pessoa inteligente pode compreender, pelas experiências da última Guerra Mundial, e tendo-se em conta o que a ciência moderna desenvolveu em termos de armas para qualquer guerra futura, que as grandes cidades do mundo estarão em tremendo perigo. É isso que o guardião disse aos peregrinos. Inteiramente a parte disso. Veja, ele não está falando para os Baha'is salvar o seu corpo saindo das grandes cidades.
Inteiramente à parte disso, ele instou os Baha'is com o propósito de servir a fé a sair desses centros de intenso materialismo, onde a vida hoje é tão apressada e opressiva, e dispersando-se por pequenas cidades e vilarejos, levar a mensagem a todas as cidades da União Americana. Ele acredita firmemente que fora das grandes cidades o campo é mais fértil, que os Baha'is no final ficarão mais felizes por terem feito essa mudança, e que no caso de uma guerra é apenas lógico que estarão mais seguros, assim como qualquer outra pessoa que viva no campo ou longe das grandes áreas industriais estará mais seguro. Ele não vê motivo para alarme, mas certamente crê que os Baha'is devem refletir sobre esses pensamentos e que devem tomar uma atitude com o propósito de difundir a fé de Bahá'u'lláh e também objetivando sua própria felicidade no final das contas. Na verdade, as duas coisas andam juntas. É tão lindo ele dizer isso. As duas coisas andam juntas. A nossa própria felicidade e o propósito de difundir a fé de Bahá'u'lláh. Do Guardião de novo. O mundo, com as várias calamidades que se abateram sobre ele, será completamente devastado e sua civilização será demolida. Se os Baha'is não vierem em seu auxílio e o imbuírem com o espírito que Bahá'u'lláh trouxe ao mundo. As facções econômicas, partidos políticos, ódios nacionais, preconceitos raciais e antagonismos religiosos continuarão a provocar guerras devastadoras, até que o espírito da causa permeie o coração do ser humano. Então vejam, não há fim para a devastação antes que o espírito da fé domine o mundo. A Casa Universal de Justiça, em 1966. À medida que a humanidade mergulha mais fundo, quer dizer, já estava afundando, mas mergulha mais fundo na condição sobre a qual Bahá'u'lláh escreve, não seria apropriado ou conveniente revelá-la agora, os crentes devem cada vez mais se destacar como seres confiantes, orientados e fundamentalmente felizes. Ou seja, não é como quando o barco está afundando, aquela que está desesperado, gritando, esse não é orientado e confiante e fundamentalmente feliz. Isso me lembra aquela piada da diferença. Eu acho que eu contei já na última, porque sempre me vem à tona quando fala sobre isso. A minha irmã é enfermeira e ela sempre tem um conjunto de palavras que o pessoal da medicina utiliza quando alguém está bem. Ele diz que está orientado, está alerta, orientado e consciente. É um conjunto de coisas, mas quer dizer que a pessoa não está doida. Né? Eu sempre lembro quando aquele cara diz, quando eu morrer, eu quero morrer sereno, tranquilo, como meu avô, que morreu dormindo. E não morrer desesperado e gritando como as pessoas que estavam no ônibus que ele dirigia. Então, realmente, é essa a diferença vital que os Baha'is têm que ter, né? Confiantes, orientados e fundamentalmente felizes. Vejam em rosa, é este contraste marcante entre o vigor, a unidade e a disciplina da comunidade Bahá'í, por um lado, e a crescente confusão, desespero e ritmo febril de uma sociedade condenada, por outro, que nos turbulentos anos vindouros haverá de atrair os olhos da humanidade para o santuário da fé de Bahá'u'lláh. Essa é a diferença. O caos e a confusão aumentam diariamente. Isso é uma citação que a Casa... Essa aqui é uma carta, não vou ler ela. É uma carta que a Casa de Justiça escreveu em 1980 aos Baha'is iranianos morando em diversos países. Depois vocês dão
uma olhada, porque ela é muito significativa, né? Muito significativa. A Casa de Justiça, em 1984. Os crentes devem compreender que Baha'u'lláh predisse claramente um colapso catastrófico da sociedade humana. Os crentes devem compreender que Baha'u'lláh predisse claramente um colapso catastrófico da sociedade humana. Mas, em azul, a principal preocupação dos Baha'is deve ser não como preservar-se fisicamente, mas como aproveitar as oportunidades que essas condições apresentam para transmitir os ensinamentos de cura da fé a seus concidadãos. Essa é a atitude correta. Botei alguns textos sobre a consulta, porque da onde vai vir a reconstrução do mundo, da onde vão vir os núcleos Baha'is, os agrupamentos, as vizinhanças para reconstruir o mundo, vai vir da consulta. A consulta é a lei divina para saber o que fazer amanhã. As pessoas se juntam e tomam decisões em conjunto. Esse é um instrumento divino. Claro, junto com a palavra de Deus. Não existe consulta sem a guia da palavra de Deus. Mas é fundamental ter em mente isso. O instrumento para reconstruir o mundo é a palavra de Deus e a consulta. A palavra de Deus e a consulta. A palavra de Deus e a consulta. Indivíduos, comunidades e instituições. Esses são os elementos da reconstrução. E as civilizações caem para que a nova civilização divina ressurja. O Império Romano precisou existir para que o cristianismo se difundisse. E quando o Império Romano era cristão, teve que cair para que o Islã pudesse surgir. É muito importante ter em vista esse subir e descer das civilizações, para que as revelações divinas surjam. Né? Pragas variadas no mundo. Depois deem uma olhada, os que sabem inglês, procurem, eu posso mandar, quem quiser, eu mando depois para a Janete o link do documentário sobre o ano 536, o pior ano da história, que foi o ano que destruiu o Império Romano e permitiu o islamismo surgir. Um inverno global de 2, 3, 5 anos, morte de metade da população em muitos lugares, para que o Islã pudesse surgir. Depois dá uma olhada nisso. Aqui eu recoloquei algumas coisas do passado. Aqui uma metáfora, eu acho interessante ter uma visão, não só de texto, mas uma imagem visual. Metáforas são poderosas, né? Por isso que os profetas, em geral, falam em metáforas. Eu até coloquei aqui, num dos textos, uma frase do Fernando Pessoa, não tive a oportunidade de expandi-la, né, trabalhar em cima dela, a última que está aqui. Numa poesia, o Fernando Pessoa diz: o mito é o nada que é tudo. É extraordinário. É extraordinário. O mito é o nada que é tudo. É poderosíssimo. Quando os homens têm um sonho, têm um mito, isso guia tudo, guia todo o entendimento. Então, o mito do reino de Deus na Terra é o nada que é tudo. Porque quando se tem essa ideia, que não é um mito, a gente sabe já pelas profecias que vimos no início da apresentação, não é um mito, é uma realidade. Isso guia a alma, guia as forças, orienta instituições, indivíduos e comunidades. Mas é importante ter algumas visões que, para certas reformas poderem ser feitas, implodir é necessário. Implodir é necessário. É necessário que o velho caia e seja destruído para colocar alguma coisa no lugar. São Francisco é uma das cidades mais belas dos Estados Unidos. E tem uma costa maravilhosa na Baía de São Francisco, que é cruzada por pontes famosas, a Golden Gate, a mais famosa delas. Durante os anos 50, quando a loucura dos automóveis estava no auge, se construíram nos Estados Unidos autopistas, cruzando tudo e cortando tudo. E uma dessas autopistas
cortava simplesmente a costa da cidade de São Francisco. Era essa coisa horrorosa que vocês veem aqui nessas fotografias, né? Ao longo da costa, da bela costa de São Francisco, absolutamente tirando a cidade do mar. Absolutamente tirando a cidade do mar. Vejam o belíssimo prédio do Porto, na foto do meio, com a autopista na frente. Em 2 andares, a autopista era em 2 andares. Ora, houve muito debate, tira a autopista, não tira a autopista. Os profetas da negação diziam que daí ia haver uma calamidade de tráfego em São Francisco, não ia dar mais para ir para lugar nenhum, até que Deus deu um jeito. Em 1989 houve um grande terremoto e a autopista caiu. Daí o debate era, reconstrói-se a autopista ou não se reconstrói a autopista? Como já tinha caído e como não houve caos no trânsito, ficou claro que ela não era necessária. E daí ela foi destruída, implodida, pouco a pouco. E em um ano e meio, se tinha a costa dada de volta a São Francisco, com essa beleza de boulevard. A mesma coisa aí com uns anos antes, e por sorte já se tinha esse exemplo em Portland, em Oregon. Portland tinha essa terrível autopista na beira da cidade, outra vez cortando o rio, tirando o rio da cidade. Só carros, só pistas. À direita, depois que o governador teve a coragem de destruir a autopista. E hoje nós temos uma das áreas mais belas no urbanismo mundial, onde antes era só cimento. Esse é o reino de Deus na Terra. As autopistas são o que tem que cair. A mesma coisa feita em Boston, aquelas terríveis autopistas no centro da cidade, que virou um jardim. E mais extraordinário, na Coreia do Sul. Nenhuma outra transformação foi tão ampla e tão radical como na Coreia do Sul. Essa terrível autopista, ao longo de todo o coração de Seul, foi simplesmente destruída e implodida. Se recuperou um regato que corre ao longo de quilômetros, aonde antes existia uma autopista. Um córrego e uma zona verde no centro de Seul, onde as crianças brincam, onde as famílias andam. É perfeito? Não é perfeito. Há uma série de problemas urbanísticos, especialmente o piso ser de cimento e produzir algas, né? Mas, em comparação com o que tinha antes, acho que ninguém vai negar que é um grande avanço. Um grande avanço. Imaginem estar em cada um desses cantinhos. E urbanismo muito bem feito. Em alguns lugares mais amplos, outros mais apertados, em algum lugar mais trabalhado o urbanismo, em outro mais natural, com pedras para poder correr por cima da corrente, onde antes só tinha cimento. Bom, nós já vimos que a calamidade vai ser inigualável, brutal, inesperada e repentina. Só repetir o que tinha mostrado na última vez. Vimos que nós temos que enxergar essas dores como dores de parto e nascimento, e não como estertores de morte. Essa visão é fundamental para manter todo aquele espírito alerta que nós precisamos ter. Aqui uma observação, não vou conseguir entrar em detalhes também, mas é muito importante ter em mente que a calamidade suprema não é o Apocalipse. A calamidade suprema é outra coisa. Especialmente porque o Apocalipse, a maior parte do Apocalipse já aconteceu. Já aconteceu. E não vou poder entrar em detalhes aqui, mas depois vocês olhem as explicações de Abdu'l-Bahá no resposta a algumas perguntas, quando ele explica o capítulo 11 e 12 da Revelação de São João, que é como os ingleses chamam o Apocalipse, né? Não vai estar no resposta a algumas perguntas, não vai estar capítulo 11 e 12 do Apocalipse, não, da Revelação de São João. Apocalipse é como nós chamamos em português. Mas não é o Apocalipse. Então,
quem fica imaginando que o fim está próximo e o fim é aquele ali grudadinho, não é esse fim que está próximo e tão próximo, né? É outro fim. A calamidade suprema é outro fim, tá? Que não é o fim do qual fala o Apocalipse. Coloquei algumas referências básicas aqui, não todas, mas algumas básicas. Grande parte do Apocalipse se refere à revelação de Muhammad e à vinda do Bab. O Apocalipse repete inúmeras vezes 1260. Repete isso em dias, repete em meses e repete em anos. 1260 é o ano da revelação do Bab no calendário muçulmano. É o ano 1844 do calendário gregoriano. Então, tudo aquilo que está no Apocalipse, que a cristandade fica imaginando que não veio ainda, já veio. Os 1000 anos da regência de Cristo, antes de vir a besta, são os 1000 anos que durou a revelação islâmica. Os 24 anciãos são os anciãos de figuras centrais da fé Bahá'í, as 18 letras do vivente, mais o Bab e mais outros, que são o dobro do que no passado era. No passado sempre eram 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, agora são 24, 12 imãs, agora são 24, porque essa revelação é incomparável. Tá? Então, aqui estão referências mostrando que a grande parte do Apocalipse é em relação à revelação de Muhammad e do Bab. Tá? Apocalipse 11 e 12, basicamente, está mostrado aqui. Então, a calamidade suprema é mais do que o Apocalipse. Aqui um parecer, e eu acho que em 15 minutos, espero, não sei, não prometo nada, mas se vocês não dormiram ainda, nem estão com raiva de mim, e que eu espero que não, vocês vão aguentar um pouquinho mais, porque é muito interessante. Aqui queria colocar uma visão histórica, tá? Nós vimos uma visão urbanística de como é necessário implodir para reconstruir coisa mais bela. Tá? Aqui vamos ver uma visão histórica de um dos grandes historiadores, talvez o maior historiador que até hoje nós tivemos na face da Terra, que é Arnold Toynbee, o inglês. Realmente nenhum outro historiador, nem o Hobsbawm, que quase chega nele, se aproxima da visão e da profundidade de percepção, de insight que o Toynbee teve. E ele tem alguns textos maravilhosos que eu tenho certeza que vocês vão desfrutar como eu desfrutei quando conheci há, sei lá, 30, 40 anos atrás. Ele diz o seguinte: o colapso e desintegração das civilizações poderiam servir de degraus no sentido de alcançar coisas mais elevadas no plano religioso. Vejam que colocação extraordinária. O colapso e desintegrações, os colapsos e desintegrações das civilizações poderiam servir de degraus no sentido de alcançar coisas mais elevadas no plano religioso. Afinal de contas, uma das leis espirituais mais profundas que conhecemos é a que proclama Ésquilo, o grande autor grego. É pelo sofrimento que se chega à sabedoria. E no Novo Testamento, no versículo, o Senhor castiga aquele que ama e dá corretivo a todo filho que acolhe. Extraordinário. E daí vejam o que ele diz. Se a religião fosse uma carruagem, as rodas que a fariam ascender ao céu poderiam ser as quedas periódicas das civilizações na Terra. Parece que a marcha das civilizações poderia ser cíclica e previsível, enquanto a da religião seria uma única linha, em contínua ascensão. A ininterrupta marcha ascensional das religiões poderia ser ajudada e promovida pela marcha cíclica das civilizações, através do ciclo nascimento, morte, nascimento. É extraordinário. É belíssimo. É belíssimo. O guardião abençoado Shoghi Effendi poderia ter escrito isso. Então, as civilizações são as rodas da carruagem. A religião é a carruagem. A religião é a carruagem. As civilizações são as rodas
uma maior parte da roda está lá em cima, vai lá para baixo. A que está lá embaixo, vai lá para cima. Então, queda e renascimento, queda e renascimento. Mas a religião ascende. Numa religião que é trazida pela revelação progressiva. Nós sabemos, Toynbee está descrevendo em termos históricos o que nós entendemos em termos teológicos. Né? É extraordinário. Então, o reino de Deus não apenas dentro de nós, mas também ao nosso redor, já falamos sobre isso, o Pai Nosso nos pede isso. Né? O reino de Deus, nós já vimos parte disso, os sinais nas Escrituras são simbólicos. Tá? Nós vimos que os sinais do reino de Deus estavam nos céus todos, né? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, tal e tal e tal e tal. Já vimos a interpretação disso, vimos Galileu dizendo que é preciso interpretar as coisas de maneira simbólica, senão as Escrituras não fazem sentido. O que eu trago novo para vocês agora não é a simbologia nos céus, que nós já vimos no último encontro, né? Só botei aqui para não esquecer que céu é simbólico e que, portanto, as profecias que falam do sol escurecer, da lua não dar a luz e das estrelas caírem, se o céu é simbólico, tudo no céu é simbólico. Né? E se o céu não fosse simbólico, Jesus seria ou louco ou um mentiroso, porque ele diz que ele é o pão que desceu do céu. Né? E nós sabemos que ele não desceu do céu, ele veio do ventre de Maria. Então, céu é simbólico. É importante ter clareza em relação a isso. Aqui algumas citações de Jesus dizendo que veio do céu. Sabemos que veio de Maria, portanto, céu é simbólico. O que eu agregaria aqui, isso aqui, as simbologias do céu, e que eu não ressaltei no passado, no encontro passado, é que algumas pessoas dizem, muitas pessoas, na interpretação das Escrituras, dizem não, mas a Escritura diz todo olho o verá. Quando Jesus vier, e o reino de Deus com Jesus, todo olho o verá. Sim, está escrito. Apocalipse 1:7. Só que se o céu é simbólico, se as coisas no céu são simbólicas, o olho também é simbólico. Porque para ver as coisas simbólicas é necessário um olho simbólico. E não sou eu, Luiz Henrique, que está dizendo isso. É Jesus quem diz isso. Em Mateus, ele chama os fariseus de condutores cegos, insensatos e cegos, condutores cegos. É óbvio que eles não eram cegos. Então a cegueira é espiritual, é simbólica. Em João, isso está em Mateus, em João Jesus diz, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Eles estavam dizendo, como assim? Nós não somos cegos. A gente vê. Eles estavam se referindo aos olhos físicos. E Jesus diz a eles, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Quer dizer, se vocês não tivessem olhos espirituais para ver, então não teriam pecado. Seriam ignorantes. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. É tão claro como Jesus está se referindo ao olho espiritual e eles ao olho físico. Quem interpreta que o reino de Deus vem de maneira exterior, física, está tão enganado quanto os fariseus. E em todos esses slides eu botei bem pequenininho lá em cima, que só dá para ler com lente de aumento, o que Jesus diz em Lucas 17:20. O reino de Deus não vem com aparência exterior. A outra coisa que vão nos dizer é, bom, mas está prometida a ressurreição dos mortos, quando vier o reino de Deus. Então vamos ver a ressurreição dos mortos. 3 passagens apenas, mostrando que a ressurreição dos mortos é simbólica. Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida. Ora, João, Tiago, Pedro, Tomé, não estavam enterrados no cemitério judaico. Estavam vivinhos da Silva, mas Jesus diz que passaram da morte para a vida. São João diz,
Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Morte e vida são simbólicos. Ressurreição é simbólica. Isso não podia ser mais claro do que quando Jesus fala com um dos apóstolos. Imagina, ele está chamando os apóstolos. E um dos que ele está chamando para segui-lo está indo no enterro do próprio pai. Do próprio pai. Com a parentada toda em volta, os amigos todos, aquelas cidadezinhas ao redor da Galileia, de 3.000, 5.000 pessoas. Se o homem era bom, se o pai dele era bom, metade da aldeia estava indo no enterro. Outro discípulo lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus chamou ele quando estava indo enterrar o pai. E ele pede primeiro permissão para enterrar o pai. Mas Jesus lhe respondeu, segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Que maior clareza que isso. Lucas Signorelli pintou um afresco maravilhoso, que aqui aparece só uma parte dele, da ressurreição dos mortos. Aqui vocês veem como é que é a interpretação materialista. Tem mortos velhos, que já são esqueletos, saindo do chão ali, ressuscitando. Né? E alguns esqueletos já ressuscitados estão batendo papo com o homem lá do lado direito, tá vendo? Um bate-papo, alguns mortos velhos, alguns mortos novos. Tem outros ressuscitando que morreram há pouco tempo, então estão saindo inteiros do chão, tá vendo? Essa é a interpretação materialista. Só que, claro, alguns dizem, não, vão ser corpos transformados, corpos celestiais. Esperem, não vai acontecer nunca. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem nos céus, nem nos mortos, nem nada disso. É uma realidade espiritual, não física. O dia de Deus começa na escuridão. Bahá'u'lláh afirma que já estamos no dia de Deus. Tudo aquilo que os profetas prometeram no passado, que nós vimos no começo da apresentação, Bahá'u'lláh diz, já aconteceu. Eles prometiam a vinda do dia de Deus. Bahá'u'lláh diz, já veio. Mas então, por que essa escuridão? Por que, se é o dia de Deus, o mundo segue do jeito que segue, cada vez mais conturbado? Ora, quando é que começou o dia de hoje, sábado, 19 de novembro de 2022? Começou ontem. Como todos os dias, o dia de Deus começa na escuridão. O dia de hoje começou à meia-noite de ontem. Começa na escuridão. E daí, gradualmente, vai vindo a alvorada. Como a União Europeia, como os esforços mundiais unidos pela crise climática, como as entidades que se dedicam ao bem da humanidade toda, como Médicos Sem Fronteiras, como o Alto Comissariado das Nações Unidas pelos Refugiados, como a Cruz Vermelha Internacional, como o Crescente Vermelho. Todos aqueles que se dedicam, o UNICEF, tantas entidades que já são a alvorada. As instituições barrais estabelecidas no mundo todo, o plano de 9 anos, é uma alvorada deslumbrante, mas não veio o dia ainda. O sol se vai mostrar a pino com todo o fulgor depois da calamidade suprema. Só então. Como será o reino de Deus? E agora, realmente, eu não sei quanto tempo vai levar para ler, mas é a parte gostosa. Desfrutem. Relaxem na cadeira e desfrutem, porque é maravilhoso. Como vai ser o reino de Deus? Como vai ser esse mito que é o nada, que é tudo, que nos conduz adiante e nos faz felizes no meio da desgraceira que o mundo hoje é. O Arnold Toynbee, outra vez, diz uma coisa maravilhosa. Ele diz, nossos descendentes não serão genuinamente ocidentais como nós o somos. Eles serão herdeiros de Confúcio e de Lao Tse, tanto quanto de Sócrates, Platão e Plotino. Herdeiros de Gautama Buda, tanto quanto de Elias e de Eliseu, de Pedro e de Paulo. Herdeiros de Zaratustra e Muhammad, tanto quanto de Clemente e de Orígenes. Herdeiros dos padres capadócios da Igreja Ortodoxa,
tanto quanto de nosso africano Agostinho e de nosso úmbrio Benedito. E herdeiros, por menos que nos atolemos no pântano da política, de Lenin, de Gandhi e de Sun Yat-sen, tanto quanto de Cromwell, de George Washington e de Mazzini. É extraordinário. É muito extraordinário. Assim, segundo essa concepção humilde, mas também orgulhosa, a pedra angular de nossa moderna história ocidental não é a política de paróquia de nossa sociedade ocidental. Não é sequer a expansão do Ocidente no mundo, enquanto persistirmos em considerá-la como um empreendimento privado da sociedade ocidental. A pedra angular é o levantamento, por mãos ocidentais, de um andaime, dentro do qual todas as sociedades outrora separadas venham a construir um único edifício. Desde o começo, a humanidade tem estado dividida. Hoje, nos unimos finalmente. Mas nosso andaime, armado no Ocidente, é constituído por materiais menos duráveis. Seu elemento mais notório é a técnica. E o homem não pode viver somente de técnica. Quando, com o avançar dos tempos, o edifício ecumênico de numerosas mansões permanecer firme em seus alicerces e for desarmado o andaime provisório da técnica ocidental, e não duvido que o será, acredito que se tornará evidente que essas fundações permanecerão sólidas porque foram cravadas no granito da religião. É extraordinário. A ciência e a tecnologia uniu o mundo no corpo, mas sabemos que não está unido na alma. Mas depois do grande sofrimento, a alma dos homens vai ser unida. E então a religião vai estar cravada num alicerce firme. É extraordinário. Então, se a gente pensar no reino de Deus como a construção de um prédio, nessa metáfora tão linda que Toynbee dá, em que a tecnologia é apenas um andaime, aonde está sendo construído um templo, o templo da religião, que é a carruagem, enquanto que a civilização são só as rodas. Se nós pensarmos nisso, eu quero convidar vocês a me acompanhar na descrição de Shoghi Effendi sobre o reino de Deus na Terra. E como ilustração, nós vamos estar vendo umas imagens daquilo que é mais lindo que o homem construiu sobre a face da Terra, que são as catedrais, construídas para a glória de Deus. A primeira vez quando eu me pus diante da Westminster Abbey, que tem mais de 1000 anos de existência, e eu vi escrito em pedra que foi erigida para a glória de Deus, eu não pude deixar de chorar como eu estou chorando de novo agora. Esses templos foram erigidos para a glória de Deus. Eu peço a Bahá'u'lláh que, quando o mundo cair, as catedrais góticas continuem em pé. Shoghi Effendi, em 1933. Os que tiverem curiosidade depois, que receberem o PDF, tem o nome de cada um dos locais com fotografia colocado muito pequenininho e discretamente ali, tá bom? A unidade do gênero humano compreende o estabelecimento de uma comunidade mundial, em que todas as nações, raças, crenças e classes estejam estreita e permanentemente unidas. E em que a autonomia dos estados que a compõem e a liberdade e iniciativa pessoal de cada um de seus membros sejam garantidas de um modo definitivo e completo. Shoghi Effendi diz tanto em cada um desses parágrafos que cada um desses parágrafos poderia ser objeto de uma palestra de 12 horas. Ele diz tanto que é quase impossível perceber a grandeza do que é dito em cada tanto. Mas ele está falando de uma comunidade mundial em que tudo e todos
estejam estreita e permanentemente unidos. Tal comunidade mundial deve abranger, segundo o nosso conceito, uma legislatura mundial, cujos membros, os representantes de todo o gênero humano, virão a controlar todos os recursos das respectivas nações componentes e criar as leis que forem necessárias para regular a vida, satisfazer as necessidades e ajustar as relações de todas as raças e povos entre si. Um executivo mundial, apoiado por uma força internacional, executará as decisões dessa legislatura mundial, aplicará as leis por ela criadas e protegerá a unidade orgânica da inteira comunidade mundial. Um tribunal mundial deverá adjudicar toda e qualquer disputa que surja entre os vários elementos que constituem esse sistema universal, sendo irrevogável a sua decisão. Um sistema de intercomunicação mundial será adotado, que abranja todo o planeta, e livre de qualquer embaraço ou restrição nacional, funcionará com admirável rapidez e perfeita regularidade. Alguns achavam que isso era a internet ou os e-mails. Mal sabiam dos WhatsApps da vida e mal sabiam que a própria internet pode ser controlada pelas nações. O Guardião está falando de algo ainda mais poderoso, ainda mais livre, ainda mais independente. Um idioma mundial será criado ou escolhido dentre as línguas existentes e será ensinado em todas as escolas de todas as nações federadas como auxiliar à língua nativa. Uma escrita mundial, uma literatura mundial, um sistema uniforme de moeda, de pesos e medidas, simplificarão e facilitarão o intercâmbio e entendimento entre as nações e raças da humanidade. Em tal sociedade mundial, a ciência e a religião, as duas forças mais potentes da vida humana, serão reconciliadas, assim cooperando e desenvolvendo-se harmoniosamente. Não será mais a imprensa, sob tal sistema, perniciosamente dominada por interesses, quer particulares, quer públicos, embora dê plena expressão às várias opiniões e convicções do gênero humano, e será livrada da influência de governos e povos querelantes. Os recursos econômicos do mundo serão organizados. Suas fontes de matérias-primas serão exploradas e completamente utilizadas. Seus mercados serão coordenados e desenvolvidos. E a distribuição de seus produtos será regulada de modo equitativo. As rivalidades entre as nações, os ódios e intrigas cessarão, e os preconceitos e animosidades de raça serão substituídos por amizade, entendimento mútuo e cooperação. Não mais existirão os motivos da contenda religiosa. Abolir-se-ão as barreiras e restrições econômicas, e a desmedida distinção entre as classes será eliminada. Desaparecerão a pobreza extrema por um lado e por outro a excessiva acumulação de bens. A quantidade enorme de energia que se desperdiça com a guerra, quer econômica ou política, será dedicada a fins como estes. Vejam que lista. Que lista. A extensão do alcance das invenções humanas e do desenvolvimento técnico. O aumento da capacidade produtiva da humanidade. O extermínio das moléstias. A ampliação das pesquisas científicas. A adoção de mais altos padrões de saúde física. O refinamento do cérebro humano. A exploração dos recursos do planeta que ainda não foram utilizados ou descobertos. O prolongamento da vida humana. A promoção de qualquer outro meio
de estimular a vida intelectual, moral e espiritual da humanidade inteira. A meta para a qual a força unificadora da vida impele a humanidade é um sistema federal mundial que regerá a Terra, exercendo uma autoridade inquestionável sobre seus recursos inimaginavelmente vastos, harmonizando e incorporando os ideais de leste e oeste, liberto do flagelo da guerra e suas tristes consequências, esforçando-se por aproveitar todas as fontes de energia existentes na superfície do planeta. Um sistema em que a força se subordina à justiça e cuja vida é sustentada por seu reconhecimento universal de um só Deus e sua lealdade a uma revelação comum. É absolutamente extraordinário. Que felizes, que abençoados nós somos por conhecer e acreditar nessas palavras, para entender que elas são não mito. Se a gente fosse contemporizar as palavras divinas de Fernando Pessoa, a gente não diria o mito é o nada que é o tudo. A gente diria é o tudo que é o tudo de tudo. Então, é isso, queridos. Há outros textos mais do Amado Guardião, mas não quero ler. Essas lutas infrutíferas, essas guerras ruinosas hão de passar e a paz suprema há de chegar. Entre em contato com as comunidades barrais, procure informação na Wikipedia e em outras enciclopédias adequadas. Escrevam para a Assembleia Local de Campinas, afoguem-na de e-mails e vamos juntos em direção ao reino de Deus. Obrigado, Rouxinol, obrigado pela paciência de vocês.